Uma menina de apenas 10 anos de idade, Heloísa, morreu após ser atropelada por um caminhão na Grande São Paulo. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. Ela estava ali, passeando na calçada com um cachorro, quando essa betoneira carregada de concreto veio em direção a ela. Acabou arrastando o carro vermelho que você está vendo aí e passou o muro também. Me dá a imagem, isso, da Heloísa aqui, 10 anos de idade. O prefeito, inclusive, isso tudo aconteceu pertinho da prefeitura de Itapecerica da Serra. O prefeito foi chamado, que é médico, inclusive, saiu correndo e foi até o local. Chegou a conversar com o motorista que ficou preso às ferragens. Ele foi levado, foi encaminhado para o hospital. Eu tenho o Igor Calhan nesse caso também, que a notícia da noite, infelizmente, acabou com essa tragédia. Uma menininha de 10 anos, a Heloísa, que estava passeando ali na rua, não conseguiu escapar. Igor, a gente estava falando porque também já chegou aqui para a gente, para a Central Band de Jornalismo, para o Primeiro Jornal, minutos antes desse acidente acontecer, tem imagens desse caminhão em outros pontos da cidade. Vamos lá, Igor. Pois é, JP, essas imagens, elas mostram um trajeto que esse caminhão faz dentro de Itapecerica da Serra, antes daquela imagem final, quando ele acaba atropelando a menina e atinge o muro. O que dá para perceber, JP, é que em algumas imagens o caminhão está numa velocidade normal, até porque ele vira algumas esquinas, mas fato é que quando ele chega na via, que já é uma ladeira, que é descida, dá para perceber que o caminhão acelera. O motorista alegou para a polícia que ele perdeu o freio e perdeu o controle do veículo, ou seja, uma falha mecânica, e aí ele não conseguiu diminuir a velocidade do caminhão. O que as testemunhas falaram, o pessoal da rua que viu o caminhão descendo, é que realmente o caminhão estava muito embalado, em alta velocidade, e é o que a gente acompanha nessas imagens, né, JP? E eu quero chamar a atenção para você de casa aí no trabalho, vamos recolocar aqui as imagens, fazendo a curva, o caminhão, a gente consegue ver, tá devagar. Essa imagem aqui já me chama a atenção, hein? O caminhão, não sei se já... Aqui, essa então, não deixa dúvidas que ele estava em alta velocidade. Coloca de novo a sequência de imagens. Esse registro foi feito pouco antes, inclusive, 7 horas e 53 minutos, né? Minutos antes de acontecer a tragédia. Olha só a velocidade do caminhão. E aí você de casa, no trabalho, que julgue. Aqui ele está devagar, faz a curva normal, você vê até pelo veículo de trás. Na sequência, aqui me parece que ele já não está tão devagar assim, mas não dá para julgar. Aqui, essa sim. Você viu a velocidade em que ele está descendo a ladeira. Segundo o nosso Igor Calhan, vou pedir para ele repetir essa informação que foi dada, inclusive, pelo motorista em depoimento. Não sei se foi colhido o depoimento dele no hospital ou não, ou na hora que aconteceu o acidente, ele teria dito isso. Eu quero que você repita para mim. Ele chegou a falar se estava ou não em alta velocidade, se perdeu o freio, o que exatamente aconteceu para que o caminhão viesse desgovernado e acabasse arrancando, arrastando o carro, arrancando o muro e causando a tragédia, a morte. Coloca a menina aqui, por favor, a morte da Heloísa, de 10 anos de idade, que estava passeando com um cachorro. Igor. O JP, ele fala em falha mecânica, ou seja, perdeu o freio do veículo. E aí, como ele estava em uma ladeira, automaticamente não conseguia controlar o caminhão com o freio, o caminhão acabou embalando, então, pegou velocidade por causa disso. A gente realmente vê nas imagens de segurança que anteriormente à ladeira ele aparentemente estava numa velocidade considerada aí dentro do normal. Mas só é que quando chega na rua que desce, realmente acaba acelerando ou pelo menos o caminhão embala. E aí, de acordo com o motorista, teve falha mecânica, não tinha como parar o caminhão, perdeu o controle e aí o caminhão só parou realmente quando bateu naquele muro da prefeitura. É claro que quem vai dizer isso é a polícia, a gente não está aqui julgando. Ele pode ter perdido o freio, como ele falou, e ter jogado, entendeu? A reação que ele teve, vou jogar para o muro para tentar frear o caminhão, porque afinal de contas é uma betoneira, pode encher tela, é uma betoneira e estava carregada de concreto. Você imagina então, se perder o freio, como esse veículo não vem em alta velocidade com uma força tremenda. Ele pode ter pensado, eu jogo para o muro porque é uma tentativa de parar o caminhão, vou arrastando aqui o veículo no muro até que pare. Pode ser essa uma das hipóteses. De qualquer maneira, o prefeito da cidade, que foi chamado, esse acidente aconteceu pertinho da prefeitura, conversou com a nossa equipe, deixa eu ouvir, ele também é médico, eu quero ouvir o que ele falou, o que ele descreveu na hora que chegou até o local do acidente. Nós estávamos na prefeitura, numa reunião, quando nós soubemos do acidente, pois tinham falado que uma betoneira tinha batido, tinham várias vítimas.
Nós chegamos aqui, o SAMU tinha acabado de chegar, perto das ferragens ali. Estava o condutor, ele saiu da cabine sozinho, veio para cá, eu o examinei, o imobilizamos, colocamos na maca, ele foi direcionado para o pronto-socorro central. Saí de lá e fui atender a próxima vítima, né? Mas chegando lá, morte evidente, né? Ela estava andando de bicicleta com o cachorrinho dela. A gente viu que o caminhão já estava descendo, ela parou, largou a bicicleta e saiu correndo. E foi a hora que foi na mesma direção de onde o caminhão atropelou, foi de encontro com a criança junto com a parede. A nossa central de apuração está entrando em contato com o hospital, com a assessoria, para saber, trazer mais informações sobre o estado de saúde. Ele foi levado para o hospital, o motorista que ficou preso às ferragens.